Você já se pegou caindo na pornografia, por mais que você já tenha prometido nunca mais acessar? E o pior, sem entender por que você continua fazendo isso? Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te ensinar de uma maneira bem prática e direta como funcionam os gatilhos e especialmente como você pode identificar quais são os seus gatilhos. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e eu sei que eu fiquei algumas semanas sem postar vídeo, sem aparecer por aqui, mas quero compartilhar com vocês que muito em breve estará sendo lançado o filho que a gente gerou durante 2024 todo, que é o nosso livro Marionetes da Pornografia. Nesse período que eu fiquei mais offline, eu aproveitei para finalizar a escrita, para a gente organizar aquilo que faltava em relação ao livro e em breve, muito em breve, em fevereiro de 2025, vai estar disponível para você ler tanto aquilo que Deus fez na minha vida, a minha história, intercalando com momentos onde eu compartilhei como Deus foi se revelando a mim durante esse processo de libertação, de cura dos vícios sexuais e também as estratégias práticas que o Senhor deu para lidar com isso, lidar com esse processo de uma maneira tanto espiritual, mas também prática. Mas nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a questão dos gatilhos. Algumas pessoas, quando nos procuram, vêm falar: Luana, eu não consigo identificar quais são os meus gatilhos, eu preciso de ajuda. E eu vejo as pessoas indo para um lado onde elas dificultam demais o entendimento sobre gatilhos. Elas acham que é algo muito complexo, elas acham que é algo assim super mega difícil ou espiritualizam demais. E eu quero dizer e mostrar para você que tem como simplificar. Os gatilhos, especialmente da área sexual, eles sempre serão acompanhados por duas características. A primeira característica é que vai gerar uma batalha na sua mente. Ou seja, os gatilhos, eles vão trazer fantasias na sua mente, vão estimular a sua imaginação na área sexual, ou até mesmo trazer de volta lembranças do passado que vai fazer com que traga junto aquele sentimento de nostalgia, de saudade do passado, de você ficar relembrando talvez imoralidades sexuais que você já viveu, ou talvez cenas que você já viu na pornografia. Ou seja, a primeira característica dos gatilhos é que eles vão gerar algum tipo de pensamento imoral. Seja um pensamento fantasioso ou um pensamento real de algo que aconteceu no passado e que precisa ser redimido através do sangue de Cristo. Não existe a questão da gente esquecer, ter um Alzheimer dos pecados passados que a gente cometeu, não. Mas nós precisamos levar isso cativos à cruz de Cristo e pedir para que o sangue de Cristo venha a redimir e nos libertar desses pensamentos. Se eu não me engano, foi Martinho Lutero que falou que não tem como nós impedirmos que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir deles fazerem ninhos sobre a nossa cabeça. O que isso significa nesse contexto? Não temos como controlar de vir aquele estímulo da lembrança, mas nós temos como nos posicionar e controlar o rumo que a nossa mente vai ter a partir desse momento. Se a gente vai continuar fantasiando, pensando, revivendo aquela memória, ou se, não, vou trocar de pensamento, vou procurar focar em outra coisa, vou falar com alguém, vou ligar para alguém, vou mudar o rumo do meu pensamento. E nós podemos categorizar os gatilhos como tentações. E isso não significa que quando você está sendo tentado, você já é um derrotado, que você já caiu. Não, a tentação vem. O que vai determinar a sua queda ou a sua vitória é o que você fará a partir desse gatilho, dessa tentação. Você vai ceder e se entregar ou você vai se posicionar? Até porque existe uma promessa na palavra de Deus de que nós não somos tentados acima daquilo que nós podemos suportar e que de acordo vem a tentação, Deus, ele provê o escape pra gente. Sim, nós temos a graça de Deus disponível para nos ajudar, para nos fortalecer e nos capacitar, mas nós também precisamos nos posicionar com isso daqui, com a nossa carne. Nós precisamos submeter a nossa carne ao senhorio, à obediência de Cristo. Segunda característica dos gatilhos é que eles vão gerar
algum tipo de resposta no seu corpo. E essa resposta se chama excitação. E é muito importante você entender nesse momento que quando você sente essa excitação, ela é uma tentação. Vale a mesma coisa sobre os seus pensamentos. O que você fará a partir daquilo que você está sentindo? Você vai permitir que as suas emoções, os seus desejos, a sua excitação te governe ou você vai governar sobre ela? É uma escolha. Muitas vezes as pessoas acreditam que é um veredito final de que você já fracassou quando o seu corpo reage ao gatilho, à tentação. E não, nós precisamos entender que a excitação ela é uma resposta do nosso foco mental, de onde está a nossa mente. Por isso que você lidar com a batalha na mente que os seus gatilhos vão gerar vai te ajudar a você lidar consequentemente com essa segunda característica, porque a excitação nada mais é do que nós termos o foco da nossa mente preso naquilo que produz essa excitação, em gatilhos sexuais, em cenas sexuais e em ficar se deliciando com as fantasias sexuais que o gatilho traz. E quanto mais você vai se posicionando com a sua mente, tirando o foco daquilo que é um gatilho, daquilo que é uma tentação, você vai fugindo das tentações, da imoralidade sexual, mais fácil vai ficar de você se posicionar com isso. Ou seja, a batalha que existe travada hoje é pela sua mente. Aquilo que conquista a sua mente vai conquistar você por inteiro. Por isso é muito importante você aprender a se posicionar com a sua mente. Como você faz isso? Através da renovação da mente. É muito importante nós entendermos que não existe campo neutro. E é muito importante nós entendermos que não existe casa vazia. Ou ela está sendo ocupada por entulhos, ou ela está sendo ocupada por aquilo que te edifica. A palavra de Deus fala que quando você limpa a casa, deixa ela vazia, aquilo que saiu de você retorna e vendo que a casa está toda arrumada, limpa, volta e traz com ele outros 7 demônios para habitar ali. O que isso significa? Significa que ao mesmo tempo que você vai limpando a sua mente, o seu coração da imoralidade sexual, da pornografia, da masturbação, de tudo aquilo que você praticou, você precisa ir ao mesmo tempo tirando e preenchendo com coisas novas, preenchendo com coisas que te edifiquem, preenchendo com a presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a sua mente, ela sempre vai estar pensando em algo. Se ela não está pensando naquilo que te edifica, porque ela está vazia daquilo que te edifica, automaticamente ela vai estar fixando o seu foco de atenção em coisas que não te edificam, em coisas que vão te encaminhar para a queda. Por isso é muito importante, ao mesmo tempo que você faz a limpeza, você esvazia as cenas pornográficas, você esvazia aquilo que você não quer mais, você ir enchendo, preenchendo com coisas que te edifiquem, com coisas que te fortalecem. E aqui, claro, que eu poderia citar, e eu vou citar para vocês aqui, alguns exemplos dos gatilhos mais comuns. Só que gatilho é muito pessoal. Por isso, você conseguindo identificar essas duas características, ou seja, a batalha na mente que gera e a resposta no seu corpo, vai ficar muito mais fácil de você identificar quais são os seus gatilhos. Porque tem gatilho que pega em mim, mas que não pega outra pessoa. Vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas aqui alguns exemplos mais comuns. Em primeiro lugar dele, tédio, a ociosidade. Gente, nós perdemos a nossa capacidade de contemplação, porque tudo é tão frenético. Nós acessamos o Instagram, tá cheio de vídeo curto. A gente vai para isso, vai para aquilo. A gente tá na rua, tá cheio de outdoor, de propaganda. A gente perdeu a nossa capacidade de contemplar, de ter aquele momento de ócio, sabe? De pensar, de ficar em silêncio. E muitas vezes isso acaba, esse tédio, essa falta do que fazer, essa falta de habilidade de contemplação, muitas vezes levam as pessoas a querer se ocupar com algo. E muitas vezes o que elas vão buscar para preencher? Pornografia, masturbação, aplicativos de namoro online, bate-papo online com troca de nudes. Enfim, aí elas vão tentar se ocupar. Outra questão, segundo gatilho, uso excessivo das redes sociais. Nós sabemos que as redes sociais, elas alimentam muito
a nossa mente. Onde está o nosso foco pode gerar ou não excitação no nosso corpo. Se você segue contas de pessoas que estão ali expondo nudez, expondo vídeo de dancinha, mostrando a bunda, mostrando isso, mostrando... Gente, é uma consequência que o seu corpo tá reagindo conforme aquilo. Aí a pessoa fala, Luana, não consigo me manter firme. Aí você vai dar uma olhada, a pessoa tá ali se alimentando horas e horas do dia com coisas que estimulam a área sexual. Especialmente os homens. Os homens são muito mais visuais do que as mulheres. As mulheres, elas são mais de conexão emocional. Os homens, eles vendo algo já desperta. A mulher, ela precisa se conectar, porque ela precisa fantasiar com aquilo, ela se conecta com aquilo. Então, por isso que os gatilhos, aqui já mostra que os gatilhos de homens e mulheres são diferentes. Terceiro gatilho, solidão. Quarto gatilho, estresse, ansiedade. Outro gatilho, lugares que remetam ao passado. Por exemplo, você ficar indo em boteco onde você ia flertar, obviamente vai ser um lugar onde vai trazer muitas lembranças. Aquilo vai despertar algo em você. E aqui eu posso dar até um exemplo meu. Música sertaneja, pra mim é um gatilho. Porque eu sou do interior e no interior a gente ouvia muito sertanejo universitário. E as letras de sertanejo universitário são muito sexuais, adultério, promiscuidade. Hoje eu não tenho mais o hábito de ouvir música sertaneja. Porque quando eu ouço, por exemplo, aí num Uber, automaticamente aquilo já me lembra de experiências, a música já remete a algo. Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado de quando vem o gatilho, a gente precisa fugir. E nós precisamos estar fortalecidos, com a mente fortalecida, com o espírito fortalecido para nós nos posicionarmos e lidarmos com isso, porque tem coisas que a gente vai conseguir sim excluir da nossa vida, só que tem coisas que a gente não consegue. Por exemplo, quando eu pego um Uber, eu não consigo ter controle sobre as músicas que vão estar tocando lá, ou a gente vai num restaurante, não tem como a gente controlar que tipo de música vai estar tocando lá. Então a gente precisa estar fortalecido para que esses pequenos momentos onde foge do nosso controle essas situações, para que isso não seja aquela gotinha que faltava para explodir, sabe? Então se fortaleça para que isso seja uma gotinha que vai ali se dispersar e você nem vai sentir aquilo, sabe? Bom, mas independente de quais são os seus gatilhos, você precisa estar alerta, vigilante em relação à sua mente e à resposta que o seu corpo está dando. Lembre-se que o gatilho, a tentação, não é um decreto de queda, mas é uma oportunidade de você se posicionar e de você conseguir a sua vitória e de você conseguir submeter a sua carne em obediência àquilo que você quer para você, que é agradar a Cristo. E esse é um processo que é gradativo. Aquilo que você mais alimentar na sua vida vai ser aquilo que mais vai te dominar. Se você alimentar mais a sua carne, ela vai te dominar. Mas se você alimentar mais o seu espírito com as coisas que te fortalecem, com a presença do Senhor, é isso que vai te governar. E aí os gatilhos, as tentações, elas vão perdendo a força, não deixam de existir, mas você começa a conseguir, pela graça de Deus, a se posicionar e a subjugar esses gatilhos e essas tentações. E é claro que no livro que nós iremos lançar em fevereiro, Marionetes da Pornografia, vai ter capítulo falando mais detalhadamente sobre a questão dos gatilhos. Então fica ligado lá nas minhas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, para você ficar de olho quando vai ser a pré-venda e o lançamento do nosso livro. Muito obrigada por você ter acompanhado até aqui e eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!